O caso Issei Sagawa, o canibal que ficou livre. Numa tarde tranquila de verão em Paris, no dia 11 de junho de 1981, uma jovem estudante holandesa chamada Renée Hartevelt dirigiu-se a um pequeno apartamento na Rue Erlanger, no elegante distrito de Auteuil, na capital francesa. Renée tinha 25 anos, era inteligente, falava 3 idiomas fluentemente e estava em Paris para estudar literatura francesa na prestigiada Universidade Sorbonne. Naquele dia, ela havia aceitado o convite de um colega de turma para ajudá-lo a traduzir alguns poemas alemães como parte de um trabalho acadêmico. O colega era um estudante japonês de 32 anos chamado Issei Sagawa, um homem pequeno e aparentemente frágil, que media apenas 1,47 m de altura e pesava cerca de 38 quilos. Renée não tinha motivos para suspeitar de qualquer perigo. Ela via Sagawa como um colega educado e culto, alguém que compartilhava seus interesses acadêmicos. Jamais poderia imaginar o horror que a aguardava naquela tarde. A história de Issei Sagawa começou muito antes daquele dia fatal em Paris. Ele nasceu em 26 de abril de 1949, na cidade de Kobe, no Japão, filho de uma família rica e influente. Seu pai, Akira Sagawa, era um empresário bem-sucedido que garantiu que seus filhos nunca passassem necessidades. No entanto, o nascimento de Issei foi marcado por complicações. Sua mãe, Tomi, sofreu uma queda nas escadas quando estava grávida, entrando em trabalho de parto prematuro. O bebê nasceu tão pequeno que cabia na palma da mão de um adulto. Sua infância foi marcada por problemas de saúde constantes, incluindo enterite, uma doença intestinal grave que quase lhe custou a vida nos primeiros meses. Issei cresceu fisicamente fraco e socialmente isolado. Desde muito jovem, Issei Sagawa exibiu comportamentos perturbadores. Ele mesmo confessaria mais tarde que sua fascinação por canibalismo começou aos 6 anos de idade, quando ficou fixado na coxa de uma colega de classe, comparando-a mentalmente a um pedaço tenro de carne. Diferentemente de outras fantasias infantis que desaparecem com o tempo, essa obsessão mórbida nunca desapareceu. Pelo contrário, ela se intensificou à medida que ele crescia, entrelaçando-se com seus impulsos sexuais durante a adolescência. A família Sagawa tinha um ritual peculiar durante as celebrações de Ano Novo. O tio de Issei, chamado Mitsuo, costumava se fantasiar de um gigante aterrorizante que comia crianças. Vestido como um monstro, ele perseguia Issei e seu irmão mais velho pela casa, fingindo querer devorá-los. O pai das crianças, Akira, surgia como um cavaleiro salvador para protegê-los, mas o gigante sempre vencia, capturando os meninos e colocando-os simbolicamente em uma panela para cozinhá-los. Issei recordaria mais tarde a mistura intensa de terror e excitação que sentia ao ser baixado para dentro do caldeirão imaginário. Esse jogo teve um efeito profundo e duradouro sobre ele. Conforme aprendeu a ler, Issei buscava obsessivamente contos de fadas que envolvessem pessoas sendo comidas por monstros, dragões ou outros seres humanos. A história de João e Maria tornou-se uma de suas favoritas. Ele passava horas acordado na cama, relembrando mentalmente a narrativa da bruxa que engordava as crianças capturadas para depois comê-las. Essas fantasias despertaram nele uma excitação sexual precoce, e ele se imaginava como a vítima sendo preparada para ser devorada. O elemento masoquista de ser dominado por uma figura poderosa provocava nele sensações intensas que ele cultivava repetidamente. Na escola, Issei Sagawa era uma criança diferente, tipicamente solitário, incapaz ou relutante em expressar seus verdadeiros sentimentos. Ele nunca compartilhou seus sonhos secretos de canibalismo por medo de ser ridicularizado ou rejeitado. Embora frequentemente estivesse sozinho e praticamente sem amigos, Sagawa gostava da escola. O processo de aprendizado era algo que o menino inteligente abraçava como um mecanismo compensatório por sua incapacidade de se relacionar socialmente. A mãe, Tomi Sagawa, mimava excessivamente o filho, protegendo-o constantemente devido à sua fragilidade física. Essa superproteção acabou por sufocá-lo, impedindo qualquer movimento em direção à autonomia. Em 1961,
Aos 12 anos, Issei Sagawa começou seus estudos secundários. De acordo com sua crescente inteligência, ele se afastou dos contos de fadas fantásticos e começou a se interessar pelas grandes obras literárias. Histórias que se desenrolavam no distante mundo ocidental, como Guerra e Paz, particularmente o atraíam, mas não pelo amor à narrativa em si. Sagawa estava desenvolvendo uma preocupação em revisitar personagens específicos, digerindo continuamente descrições da graça e feminilidade refinada das heroínas. Ele via essas mulheres com sua pele clara e disposições românticas como anjos. Por volta dessa época, Sagawa também estava se imergindo nas obras de Auguste Renoir, o impressionista francês. As pinturas de Renoir exemplificavam os tons cremosos de pele que Sagawa ansiava em uma mulher, e ele contemplava essas imagens frequentemente, imaginando como toda aquela pele luxuriante e rosada se sentiria ao toque, e como teria gosto. À medida que passava pela puberdade, a preocupação de Sagawa em comer mulheres correspondia aos seus primeiros impulsos sexuais atribuíveis. Sua primeira ejaculação ocorreu enquanto pensava em uma de suas encarnações ocidentais favoritas, a atriz Grace Kelly. Ele era fixado nos vestidos decotados que ela e outras estrelas de cinema favoreciam. Sua fantasia muito específica incluía primeiro acariciar, depois jantar com tais mulheres. A fusão entre sexo e canibalismo havia sido estabelecida, e para Sagawa era o ponto sem retorno. Sempre consciente de sua introversão física, ele sentia que poderia se nutrir com a carne dos corpos das belezas amplas de Renoir e das atrizes de Hollywood que o mantinham hipnotizado. À medida que crescia, suas fantasias se intensificavam e ele se aliviava através da masturbação em qualquer oportunidade. Agora, um elemento adicional era introduzido em suas imaginações: a violência explícita. Uma fantasia mórbida envolvia Sagawa, espiando voyeuristicamente uma deusa ocidental bem constituída enquanto ela tomava banho. Ele então se aproximaria dela e a estrangularia violentamente por trás com seu cinto. A ideia de estrangular uma mulher nua até a morte era agora um componente vital da ilusão. E percebendo que tinha dificuldade em ficar excitado por qualquer coisa que não envolvesse matar e comer alguém, ele finalmente buscou intervenção profissional. Aos 15 anos, Sagawa entrou em contato com um psiquiatra pela primeira vez, alguns anos depois que suas fantasias sexuais haviam se enraizado, mas não muito depois de começarem a incorporar vividamente o assassinato. O psiquiatra com quem falou informou-o de que, para prestar qualquer assistência, Sagawa precisaria realmente ir ao seu consultório e conversar, em vez de se esconder na outra ponta de um telefone. Muito envergonhado para sentar cara a cara com alguém e discutir seus anseios privados, Sagawa relutantemente fechou essa possível via de liberação, mas eventualmente compartilhou seus segredos com seu irmão. O rapaz mais velho não ficou impressionado, descartando as revelações perturbadoras, como se Issei estivesse tentando fazer uma piada de mau gosto. A falta de conexão de Sagawa, profissional ou familiar, forçou o adolescente a recuar ainda mais para seu reino interior isolado e cada vez mais violento. Ele não conseguia tirar esses pensamentos da cabeça, e se ninguém podia ajudá-lo, ele certamente não poderia se ajudar. Sagawa resignou-se à alternativa conveniente e fraca do que será, desistindo da luta. Ele sabia que um dia capturaria uma das deusas brancas que assombravam sua mente e a sujeitaria às suas necessidades mais sombrias. As energias que Issei Sagawa despejava em suas consideráveis conquistas acadêmicas, de forma alguma, diminuíam sua luxúria por carne. Em 1970, ele finalmente permitiu que sua primeira investida em um encontro real colocasse em perigo a vida de um ser humano. Ele perseguiu uma jovem alemã, descobriu onde ela morava e que às vezes ela mantinha uma janela de sua casa aberta em noites quentes. Ele decidiu entrar em sua casa, matá-la e realizar seu sonho canibalístico. Dormindo antes de ele entrar, a garota logo acordou quando o invasor, decididamente não sutil, se arrastou para dentro de seu quarto. Seus gritos o fizeram fugir correndo. No dia seguinte, Sagawa estava de volta ao telefone com outro psiquiatra. Ele precisava de ajuda, disse desesperadamente. Desta vez foi persuadido a visitar o consultório.
Tendo ouvido a história de Sagawa sobre a noite anterior, o psiquiatra não demonstrou simpatia, pronunciando o jovem como um perigo público e deixando claro que ele havia cruzado limites éticos com sua admissão. Por alguma razão, nada resultou do incidente e a questão da tentativa de agressão de Sagawa foi silenciosamente arquivada. Apesar de seus impulsos perturbadores, Sagawa continuou a se destacar academicamente, conquistando um mestrado em literatura shakespeariana. Em 1977, aos 28 anos, Issei Sagawa mudou o cenário da Universidade Wako em Tóquio para a Sorbonne em Paris, que obviamente estava repleta de candidatas em potencial para suas afeições. Ele era inteligente, culto e virgem. Seu impulso invasivo de matar e canibalizar havia se transformado a tal ponto que outro ataque de sua parte era iminente. De repente, na presença de todas essas garotas, vestidas com suas saias curtas e tops reveladores, Sagawa era um homem em chamas. Ele estava vivendo na cidade há quase 2 anos quando uma tragédia ocorreu. Em 1979, a bela atriz americana Jean Seberg cometeu suicídio em seu carro. Issei Sagawa ficou surpreso ao saber que seu corpo foi encontrado não apenas em Paris, mas também a uma curta distância de onde ele residia. Seberg havia sido uma de suas primeiras paixões e Sagawa concluiu que era o destino que ela tivesse morrido tão perto dele. Os jornais relataram que ela estava nua quando foi encontrada, e Sagawa não conseguia controlar seu cérebro acelerado. Ele sonhava em chegar ao cadáver da atriz antes que a polícia a encontrasse e levá-la de volta ao seu apartamento para comer. Cercado por todas essas mulheres atraentes em suas roupas justas, Sagawa sabia que devia agir em breve. Talvez se ele levasse apenas uma mulher, seria suficiente para tirar isso de seu sistema. A perspectiva o confortava de certa forma, pois ele afirma que não desejava passar a vida matando pessoas, pensando que, ao realmente realizar, do início ao fim, sua fantasia definitiva, ele poderia conseguir evitar repetir o crime no futuro. Seu plano envolvia atrair o alvo mais fácil em que podia pensar, uma prostituta de volta ao seu estúdio e esfaqueá-la até a morte. Ele finalmente conseguiu pegar uma loira bonita, mas depois de se aproximar dela enquanto tomava banho, descobriu que não conseguia ir adiante. Houve várias outras tentativas fracassadas de matar, levando até 1980, quando Sagawa decidiu voltar ao Japão por um tempo. Ele ficou lá por 4 meses e depois retornou a Paris, onde faria da pobre Renée Hartevelt o objeto de 3 décadas de doença. Foi na Sorbonne que Issei Sagawa conheceu Renée Hartevelt. Desde o momento em que a viu, ele ficou cativado. A bela estudante holandesa havia vindo a Paris para estudar literatura na prestigiada Universidade do século XIII, um paraíso cultural para os brilhantes e jovens. Renée tinha tudo o que Sagawa idealizava. Ela era alta, medindo 1,78 m, tinha pele clara e era saudável e confiante. Incapaz de tirar Renée, que correspondia tão perfeitamente aos seus sonhos, de sua cabeça, Sagawa formulou um plano. Voltando para casa no metrô uma tarde, ele ficou emocionado ao se deparar cara a cara com a garota que tanto dominava seus pensamentos ultimamente. Foi por acaso o encontro deles, e Sagawa não deixaria passar. Renée Hartevelt o reconheceu da aula de literatura que compartilhavam e sorriu educadamente quando ele se sentou ao lado dela. O casal tinha seus estudos em comum, e então Sagawa usou isso para iniciar uma conversa casual. Embora fundamentalmente tímido e reservado, Sagawa sabia o que queria. De sua parte, a perspicaz Renée Hartevelt reconheceu que por trás do exterior reservado havia um jovem obviamente inteligente, possuidor de muito espírito e charme. Nessa ocasião, o diálogo deles não foi além de interesses acadêmicos mútuos, mas foi um desenvolvimento importante para Sagawa. O gelo havia sido quebrado e os eventos estavam esquentando. Ele aguardava ansiosamente a próxima aula de literatura juntos, onde pretendia fazer as coisas avançarem. Após a palestra, foi sugerido pelo grupo que saíssem naquela noite para uma refeição em um restaurante grego local. Sagawa mal conseguia conter sua alegria quando Renée expressou seu desejo de comparecer. O educado e afável Sagawa havia se esforçado para se insinuar com seus colegas de classe.
Suas origens orientais interessavam aqueles do grupo de estudos que estavam ansiosos para experimentar a culinária japonesa. Na hora certa, Sagawa marcou uma data para todos visitarem seu apartamento, onde prepararia uma refeição especial para todos. Um prato chamado sukiyaki, que consistia em carne tradicional e macarrão. Inicialmente, todos concordaram, incluindo René Hartevelt. Quando chegou a noite em questão, no entanto, todos, exceto um de seus colegas estudantes, deixaram de aparecer. Sagawa sabia que a maioria das pessoas o achava um pouco estranho e se considerava sem uma única pessoa que pudesse chamar de amigo. Então mal conseguia esconder sua surpresa e prazer com a decisão fatalista tomada por René Hartevelt de aparecer como sua única convidada. Retirando-se para a pequena sala de estar de plano aberto de Sagawa, o casal conversou alegremente sobre seus interesses, amor pela música e estudos mútuos, com Sagawa exibindo suas conquistas intelectuais. Como um Hannibal Lecter em formação, ele transmitia convivialmente seus gostos sofisticados em música clássica e culinária. Em um estado constante de excitação pela garota que tanto o obcecava, Sagawa foi tentado a seguir adiante, naquela mesma noite, com o plano que havia elaborado. Restringindo-o estava o fato de que ele não estava preparado para René aparecer sozinha e se entregar tão prontamente a ele. Se ele pudesse de alguma forma orquestrar outro encontro, ele a teria. Convidando René a falar mais sobre si mesma, a resposta se apresentou, quando ela mencionou que falava 3 idiomas fluentemente: inglês, francês e alemão. Levando em conta que ela estava com pouco dinheiro, Sagawa se lançou, expressando interesse fingido em aprender a falar alemão para que pudesse ler, em seu idioma original, alguma poesia romântica de que gostava. Se René estivesse interessada em ensiná-lo, ele pagaria por seus serviços. Ela aceitou. No retorno dela para sua primeira lição de alemão, Sagawa pensou que atacaria. Quando René chegou ao seu apartamento várias noites depois, tão animado e nervoso de excitação quanto estava, Sagawa teve reservas de última hora quando confrontado com a realidade do que estava prestes a fazer. O mundo de fantasia complexo e poderoso que ele ocupava era apenas isso, fantasia. Por mais avassalador que fosse, ainda não era real. Embora ele tivesse estado aqui antes, agora estava confrontado com a realidade de prejudicar alguém e não conseguia ir adiante. Quando René saiu naquela noite, outra oportunidade perdida, Sagawa se repreendeu por sua covardia. Seu medo amarrou sua paixão sombria em nós, e ele havia perdido uma batalha interna. Muitos assassinos afirmarão que, com alguns de seus assassinatos, eles lutaram para não matar uma vítima. No caso de Sagawa, isso era invertido. Ele achava a questão de matar ou não extremamente desgastante. Altamente agitado, ele se perguntava se poderia ir adiante da próxima vez que René visitasse. Simplesmente se masturbar não era mais suficiente para manter seus demônios sob controle. Ele sabia o que queria. Ele tinha que fazer isso. Na próxima vez não deveria haver volta atrás. Mas da próxima vez, ele falhou novamente. Com René sentada confortavelmente em uma pilha de almofadas no chão, lendo passagens de um livro para ele, Issei Sagawa moveu-se silenciosamente para um armário e pegou o rifle calibre 22 que guardava lá. Aproximando-se furtivamente por trás da garota distraída, ele apontou a arma diretamente para a nuca dela e puxou o gatilho. Nada aconteceu. A arma havia travado. Ansioso, mas aliviado de que René parecia não ter ouvido o clique seco da arma, Sagawa rapidamente devolveu o rifle ao armário e se jogou ao lado dela, fingindo absorver o restante de sua segunda lição de alemão. O intenso Sagawa viu o incidente do travamento da arma como um sinal do destino, um indicador de que ele não deveria continuar com seu plano diabólico. De jeito nenhum. Na quinta-feira, 11 de junho de 1981, Sagawa novamente pegou seu rifle e novamente se aproximou furtivamente por trás de uma René Hartevelt preocupada. Desta vez, ele abriu um buraco na nuca da jovem e assistiu enquanto ela desabava para frente no tapete da sala, sangue se acumulando ao redor de sua cabeça. Sagawa diria mais tarde que ficou tão chocado com o resultado de suas ações que desmaiou. Se isso é verdade ou não é desconhecido, temos apenas a palavra do assassino, de que essa reação humana normal
ocorreu com ele. Quando Sagawa recuperou a consciência, ele afirmou estar se sentindo bastante mal e experimentou uma qualidade bastante sobrenatural ao olhar para sua bela companheira deitada morta, assassinada por ele, seu sangue por todo o seu tapete. Sagawa diz que tinha medo do cadáver que havia criado e que esse ato muito real de assassinato estava muito longe do potente fantasma sexual que ele nutriu por tanto tempo. Evidentemente, a repulsa repentina não o incapacitou por muito tempo, já que suas próximas ações foram despir a garota de todas as suas roupas e morder com força sua nádega esquerda. Sagawa então foi até a cozinha e voltou com o utensílio mais afiado que pôde encontrar, uma faca de trinchar de 20 centímetros. Olhando ansiosamente para a carne lisa e de cor creme que havia sufundido seu mundo dos sonhos, ele se ajoelhou para usar sua faca na garota morta. Cortando através do que o assassino mais tarde descreveria como uma camada espessa e amarela de tecido adiposo, ele alcançou a carne vermelha que desejava. Lentamente, como se olhando pelos olhos de outro, ele puxou a lâmina da faca para frente e para trás, separando ordenadamente um pedaço de carne. Colocando isso em sua boca, ele começou a mastigar, saboreando o que ele diz que tinha gosto de atum cru. Enquanto Sagawa comia, ele não se surpreendeu ao descobrir que tinha uma ereção. René Hartwelt tinha um gosto requintado. Virando o cadáver de costas, Sagawa então cortou uma seção de carne da parte superior da coxa, que, perdido em seu êxtase, ele consumiu no local. Tão excitado estava ele com tudo isso, que Sagawa se despiu e fez sexo com o cadáver parcialmente canibalizado. Momentaneamente gasto, ele experimentou novamente a veracidade marcante do que acabara de fazer. E agora havia um corpo morto, sangrando profusamente no chão de sua sala de estar, que precisava ser descartado. A próxima etapa do plano foi abordada no minúsculo banheiro de Issei Sagawa. Arrastando o corpo para dentro da banheira, ele usou a mesma faca com a qual havia cortado parte da carne de René para começar a cortar ambas as pernas. Em seguida, ele cortou ambos os braços até conseguir arrancá-los de suas articulações. Finalmente, ele mergulhou sua faca na garganta de René e começou a separar sua cabeça. Durante toda essa tarefa de pesadelo, Sagawa manteve a torneira de água fria aberta para se livrar do sangue. Issei Sagawa sempre afirmou que o ato de desmembramento não era prazeroso para ele. Novamente, temos apenas sua palavra para isso. Certamente, muitos psicopatas sexuais que mutilam os corpos de suas vítimas experimentam gratificação ao fazê-lo. A autoconfessa repulsa de Sagawa por seus atos não o impediu de cortar mais segmentos das coxas e nádegas de René, embrulhá-los em plástico e colocá-los em seu freezer para consumo posterior. Cortar um dos seios de René provou ser distintamente desagradável para o assassino, e ele ficou incrivelmente desapontado com o fato de que essa parte da fantasia, como o assassinato e o desmembramento, não era tão satisfatória quanto ele havia imaginado. Sagawa diz que o seio amputado se assemelhava a miúdos de animais e constituía um pedaço de gordura repugnante. Ele não jantaria o seio de René Hartwelt, afinal. Issei Sagawa se aventurou de seu apartamento nos dias seguintes, descartando as roupas da garota assassinada. Ele manteve suas calças, presumivelmente como um troféu, um item pessoal pertencente à vítima que tem significado para o agressor, com o qual o recém-iniciado assassino sexual poderia reviver seu crime horrível. Comprando um par de malas grandes, Sagawa enfiou a coleção de partes do corpo dentro e a selou. Talvez em um esforço para mostrar que nada de impróprio ensombrava sua vida, ele acompanhou colegas estudantes em uma ida ao cinema. Presumivelmente, seu desempenho havia sido tão eficaz quanto os dados pelos atores no filme que assistiram, já que todos se lembraram de Sagawa parecendo relaxado e de bom humor. Naquela mesma noite, ele voltou ao seu estúdio para comer mais de René Hartwelt. Pegando vários bifes da geladeira, ele fritou a carne em uma panela, cozinhando-a ao seu gosto. Ele diz que tinha gosto de vitela, mas era dura e mastigável, apesar de suas tentativas de amaciar. Temperada com sal, pimenta e mostarda, a refeição foi, no entanto, altamente agradável para Sagawa, que se sentou ali novamente em um estado de total excitação sexual.
Cada vez que ele comia mais de sua carne, sua exaltação atingia o pico. Ele não se cansava de sua nova carne. Na noite de sábado, 13 de junho de 1981, Sagawa concluiu que era hora de se livrar do corpo. Os membros e tronco desmembrados estavam começando a exalar um odor desagradável no apartamento quente. Sagawa pegou seu táxi, foi testemunhado no parque, fugiu para casa e esperou por sua prisão. O resto de René Hartveld ainda estava em sua geladeira quando a polícia chegou. Próximo à meia-noite daquele sábado, um homem entrou no Bois de Boulogne, o maior dos grandes parques da capital, com 2.000 acres de extensão. Um casal de meia-idade que caminhava de mãos dadas ao lado do Lac Inferieur, o maior dos muitos lagos do Bois, notou um táxi da cidade parar em uma rua lateral à frente. De lá saiu um jovem cavalheiro de aparência asiática. O casal mais tarde descreveria o homem como sendo muito pequeno e delicadamente constituído. Eles o observaram lutando para puxar 2 malas grandes do porta-malas do táxi. Depois de pagar o motorista, ele procedeu a colocar as malas aparentemente pesadas em um pequeno carrinho, que então começou a arrastar para dentro do parque. O casal continuou andando, perdido no ritmo de sua noite. Então, o pequeno homem, com suas malas, fez algo para atrair ainda mais sua atenção. Eles diminuíram o ritmo e observaram enquanto ele desviava bruscamente através de um gramado e se dirigia para a beira do lago. Claramente, ele pretendia depositar sua bagagem na água. Nesse momento, o homem virou-se, olhou ao seu redor e avistou seu pequeno e inesperado público. A presença do casal pareceu distraí-lo de sua missão. Ele entrou em pânico. Apressadamente, deslizando ambas as malas sob um arbusto próximo, ele se virou e fugiu para a escuridão do parque. Intrigados pela partida bizarra do pequeno homem, eles se aproximaram dos arbustos sob os quais ele havia deixado as malas, determinados a descobrir o que ele estava prestes a afundar no lago. Abrindo o zíper da primeira mala e olhando para dentro, ambos se encolheram. Issei Sagawa deve ter sabido que alguém poderia facilmente tê-lo visto naquela noite, mas o Bois ficava perto de onde ele morava, e ele já havia decidido despejar suas malas em um de seus lagos. Correndo através das árvores e saindo para a rua, a minúscula figura de 1,47 m, pesando apenas 38 quilos, correu para casa, silenciosamente amaldiçoando sua negligência e, sem dúvida, imaginando quando seria capturado. Na verdade, a polícia já havia sido chamada. Ao chegarem, os policiais haviam sido preparados pelo casal abalado para o que esperar dentro da mala. O torso de uma jovem. Apertados em sua gêmea estavam os membros e a cabeça que a acompanhavam. Levados ao necrotério, os restos sangrentos foram removidos de seus confins apertados e montados em uma mesa de autópsia. Imediatamente notado pelos patologistas, foi um ferimento de bala na nuca do pescoço rasgado da vítima, suficiente para ter causado sua morte. Havia algo mais sobre o corpo desarticulado que mereceu nota instantânea. Porções de sua carne estavam faltando. Fatias grossas haviam sido cortadas das nádegas e coxas. A ponta do nariz também havia sido removida. Encontrar o homem responsável por este crime horrível não seria muito difícil. Afinal, o próprio assassino havia inadvertidamente auxiliado as autoridades, sendo tão imprudente em seu descarte dos restos mortais. A polícia sabia que estava procurando um homem baixo de genealogia oriental, que havia saído de um táxi. Claro, uma cidade tão cosmopolita quanto Paris tinha mais do que sua parcela justa de residentes masculinos que correspondiam a essa descrição, mas ainda havia a sólida pista do táxi para perseguir. Contatar todas as empresas de táxi em Paris para ver se algum de seus motoristas poderia se lembrar de pegar o pequeno homem com as malas era uma perspectiva assustadora, mas todos os envolvidos estavam certos de que isso os levaria ao assassino. Após alguns dias de verificação sistemática, seus esforços finalmente deram frutos. Um motorista se apresentou que se lembrava de fazer a corrida. Ele havia sido convocado para um prédio de apartamentos na Rue Erlanger, localizado dentro do distrito elegante e sofisticado de Auteuil, no 16º arrondissement da cidade, ou distrito. Auteuil é o equivalente francês afluente de Greenwich Village ou Notting Hill, um bairro chique e de grife,
muito distante das áreas infestadas de crime e pobreza que o cercavam. A Rue Erlanger também ficava a uma curta distância do Bois de Boulogne. Issei Sagawa havia passado as últimas 48 horas em um estado paranoico de fuga, imaginando quando receberia a batida na porta. Ele sabia que havia cruzado a linha da maneira mais terrível possível. Agora, eles estariam vindo buscá-lo. O prédio de apartamentos que o motorista de táxi se lembrava de ter buscado seu passageiro era caro, mas pequeno, assim como muitos outros nesta rua. E havia apenas um homem asiático residindo no prédio. Ele alugava um dos estúdios no segundo andar. Naturalmente, a polícia estava querendo falar com ele. Como seu suspeito tinha acesso a uma arma de fogo e era capaz não apenas de assassinato, mas também de extensa mutilação e desmembramento, eles estavam compreensivelmente em guarda enquanto se moviam ao longo do corredor superior em direção à sua porta da frente. Dentro do estúdio, Issei Sagawa ouviu a campainha tocar e, com um suspiro profundo, se preparou para receber seus visitantes não inesperados. De fato, ele achou difícil acreditar que havia levado tanto tempo para eles. Sob prisão, Issei Sagawa deu uma longa confissão sobre cada aspecto do assassinato e ultrajes cometidos contra a jovem holandesa. A polícia o achou educado e arrependido, até certo ponto, embora claramente ele tivesse matado por nenhuma outra razão, senão prazer sexual. Sagawa explicou como agora que havia cometido este assassinato, nunca teria necessidade de repeti-lo em outra pessoa. Os demônios que o haviam impulsionado haviam partido, ele afirmou. Este único ato nojento os havia vencido para sempre. A polícia não tinha tanta certeza. Eles haviam encontrado vários pedaços embalados de René Hartwelt na geladeira de Sagawa. E, sabendo o que este homem havia feito, pretendiam prendê-lo. Se Sagawa era louco, e isso significava uma instituição segura versus prisão, era de pouca consequência para os oficiais investigadores, contanto que ele estivesse fora das ruas. Todos notaram quão fluente Sagawa era. Ao contrário de muitos criminosos trazidos, o pequeno homem japonês estava bastante preparado para falar longamente sobre qualquer coisa que perguntassem. Ele certamente não parecia insano, mas olhe o que ele havia feito. Ainda assim, esta não era uma questão para a polícia determinar, pelo que eles certamente devem ter sido gratos. Era a responsabilidade de um juiz e júri resolver. Seu trabalho estava feito, e as rodas da justiça deveriam moer inexoravelmente para frente. Mas, no final, Issei Sagawa nunca foi levado a julgamento. Não inesperadamente, foi uma questão de saúde mental desde o início. Uma das primeiras decisões tomadas pelo magistrado examinador Jean-Louis Bruguière foi embarcar em um avião para o Japão. Seu objetivo era descobrir o que havia dado tão terrivelmente errado na formação de seu canibal caseiro. Bruguière conversou com a família de Sagawa, seus médicos, e o psiquiatra a quem Sagawa havia confiado detalhes da tentativa de agressão à garota alemã. Apesar de muitas horas de conversas, ficou claro que não haveria respostas definitivas para o que levou Sagawa a se comportar como havia feito. Aqueles que eram próximos ou tiveram a oportunidade de interagir com o homem não conseguiam interpretar como ele chegou a este ponto. Akira Sagawa, agora um empresário rico, voou para a França e rapidamente garantiu um advogado de primeira linha para defender seu filho. Foi o primeiro ato de apoio inabalável que toda a família Sagawa concedeu ao problemático Issei. Mas isso teria seu preço quando a mãe de Sagawa, Tomi, mais tarde sofreu um colapso nervoso. A imprensa mundial, que havia se acendido na história com típico furor, expressou sua incredulidade sobre quanto tempo o caso estava levando para chegar a julgamento. Então, em 1982, quase 2 anos após o assassinato de René Hartwelt, o juiz Bruguière anunciou que, em sua opinião, qualquer pessoa preparada para matar e comer alguém não poderia possivelmente estar mentalmente sã. Na verdade, ele declarou que tal ato constituía insanidade. Bruguière acreditava que Sagawa estava sofrendo de demência avançada e ordenou que ele fosse confinado indefinidamente no asilo Henri Collin para criminosos insanos. Não haveria julgamento. Tendo clamado por detalhes de qualquer coisa relacionada ao caso internacionalmente reconhecido, a imprensa entrou em overdrive, criticando duramente o sistema legal francês, tanto quanto a própria decisão de Bruguière.
Como poderia este assassino hediondo, que havia tão impiedosamente despachado e mutilado uma bela jovem, puramente para saciar suas próprias necessidades, ser poupado de um julgamento? Era inacreditável, e o mundo maior parecia concordar. Reportagens de notícias mantinham que era um clássico. Embora inordinariamente horrível, assassinato de vingança perpetrado por um amante rejeitado, e, apesar da violência, o homem havia auto-admitidamente cogitado em detalhes sobre, e então colocado em prática, o abate de René Hartevelt. Ele deveria enfrentar julgamento, não ser silenciosamente julgado insano e banido para um hospital psiquiátrico sem explicação. Onde estava a recompensa pública pelas ações deste assassino? Onde estavam algumas respostas? Recusando-se a aceitar que estava louco, Sagawa ficou completamente abatido com sua sorte, preferindo a prisão ao asilo no qual se encontrava alojado. Ele se ressentia profundamente de ter que passar tempo com pacientes que eram tão claramente perturbados. Em um esforço para se entender, ele fez uso de períodos tranquilos e escreveu uma quase autobiografia. Sagawa considerou isso terapêutico, nunca pensando que alguém iria querer lê-la. Ele não poderia estar mais enganado. O enorme interesse público no misterioso pequeno canibal levou a uma visita do celebrado escritor japonês Inuhiko Yomota. Após várias horas de conversa com Sagawa concordando em compartilhar suas memórias com Yomota, ele mais tarde soube que havia se tornado um autor publicado. Sagawa ficou confuso e se sentiu traído. Yomota havia levado o livro, editado e intitulado No Nevoeiro, ao seu agente, que havia ficado entusiasmado, não perdendo tempo em interessar uma editora e colocá-lo em impressão. Notavelmente, alcançaria as listas de best-sellers no Japão. Como resultado, a mágoa inicial de Sagawa por ter seu documento pessoal canalizado para o resto do país sem ser consultado foi substituída por um orgulho silencioso em sua realização. Pela primeira vez em sua vida, as pessoas pareciam interessadas no que ele tinha a dizer. Um dramaturgo japonês, Juro Kara, havia usado anteriormente uma seleção dos escritos de Sagawa como parte de um romance que havia escrito. Com o lançamento de No Nevoeiro, contendo descrições macabras da carne ingerida de sua vítima, tendo sem cheiro ou gosto, e derretendo em minha boca como atum cru, finalmente eu estava comendo uma bela mulher branca e pensei que nada era tão delicioso. Sagawa foi lançado no centro das atenções da mídia japonesa. Além de ser infame, ele agora estava se tornando famoso. Um enigma assassino que, com sua inteligência, poderia ir a maiores distâncias do que a maioria em explicar por que fez o inexprimível. E o mundo queria saber. De um estudante estrangeiro obscuro com poucos ou nenhum amigo e conhecidos, e uma paixão sombria, ele passaria a se tornar um ícone cultural. Não até a saga de Armin Meiwes passar pela Alemanha em 2002, o mundo prestaria tanta atenção a um homem por causa de um ato de canibalismo. Em 1985, a popular revista francesa Paris Match obteve as horríveis fotografias da cena do crime do corpo desmembrado de René Hartevelt. Chocantemente, não houve escrúpulos em publicá-las. Uma decisão sem tato e massivamente insensível que levaria à prisão de um jornalista e à apreensão de 250.000 de cópias da revista. Isso, em conjunto com a publicidade adicional que os escritos de Issei Sagawa geraram, levou à próxima reviravolta no caso. O establishment francês já estava farto de seu canibal gerador de manchetes e o queria fora. Logo depois, Issei Sagawa se viu deportado de volta ao Japão, surpreendentemente como um homem livre, seu retorno marcado por um verdadeiro frenesi da mídia. Não apenas Sagawa era um assassino e canibal, ele agora era um autor best-seller. A celebridade acenando há algum tempo estava agora pronta para ser adotada por Sagawa. Para não causar indignação simplesmente soltando-o no aeroporto, Sagawa foi primeiro levado ao hospital Matsuzawa. Lá, voluntariamente, ele se submeteu a ser colocado em uma ala privada da instituição e examinado por médicos. Ninguém o fez sentir-se bem-vindo. Uma falange de profissionais de saúde mental, cada um o achou estar são, afirmando que a perversão sexual sozinha havia levado ao assassinato. Em outras palavras, eles pensavam que Issei Sagawa era mau. O homem
Eles concordaram unanimemente pertencia à prisão. Após uma tentativa de obter papelada pertinente do juiz Bruguière, que foi recusada, o sistema legal japonês não pôde processar Sagawa. Os registros do caso francês permaneceram selados na França e não foram compartilhados com as autoridades japonesas. Sem acesso a essas evidências, os oficiais japoneses foram incapazes de processá-lo, não deixando fundamentos legais para sua detenção contínua. Ele ficou livre em 12 de agosto de 1986, tendo sido contido por apenas 5 anos. Sagawa mais tarde escreveu outro livro, desta vez sobre seus dias na prisão, intercalado com memórias de sua infância. Nunca alcançaria as alturas vertiginosas de sua autobiografia, mas ajudou a estabelecê-lo ainda mais como alguém capaz de ser um escritor além de um assassino. Ele continuaria a cortejar a publicidade e a mídia raramente recusava se materializar sempre que ele estralava os dedos. Como parte de um esforço descarado para reforçar o apelo popular, fotógrafos foram convidados ao apartamento apertado de Sagawa para tirar fotos do artista amadurecedor enquanto pintava modelos femininas nuas. Uma revista apresentou uma entrevista com ele, repleta de ilustração brilhante, mostrando um Sagawa relaxado, sentado a uma mesa de jantar, olhando para a câmera, hashi na mão, prestes a participar de alguma carne. A foto apareceu na página gourmet da revista. Seu entrevistador perguntou se ele gostava de cozinhar. Apenas daquela vez veio a piada sem dúvida ensaiada. Quando solicitado a comentar sobre outro canibal japonês, Tsutomu Miyazaki, que havia matado e comido 4 pessoas, Sagawa expressou seu desgosto e perplexidade pela evidente necessidade do homem de repetir seu primeiro assassinato, reiterando como, porque ele havia ficado tão enojado com a realidade de seu próprio crime, nunca teria considerado reincidir. Numerosos documentários de TV foram feitos sobre Issei Sagawa, e o autor escreveu mais livros e roteiros, um para um filme sobre sua vida. Ele se tornou um artista realizado, pintando autorretratos. Por um tempo, manteve um site atendendo aqueles com interesse em canibalismo. É justo dizer que ele foi um homem ocupado. Sagawa apareceu em programas de televisão, deu entrevistas e até estrelou filmes para adultos. Sua falta de remorso e disposição para descrever seu crime em detalhes explícitos horrorizou e fascinou o público. Ele também foi referenciado pelos Rolling Stones e The Stranglers em suas músicas. Durante anos, Sagawa viveu da notoriedade de seu crime, lucrando com sua infâmia enquanto a família de René suportava a dor inimaginável de ver o assassino dela celebrado. O caso de Issei Sagawa levantou questões profundas sobre justiça internacional e responsabilidade criminal. Como um confesso assassino e canibal pôde simplesmente caminhar livre? A resposta está em uma série de falhas procedurais e legais entre 2 sistemas judiciais. A decisão francesa de declará-lo insano sem julgamento, seguida pela deportação e pelo subsequente selar dos registros do caso, criou um vácuo legal que as autoridades japonesas não puderam preencher. A vítima, René Hartevelt, era uma jovem brilhante, com toda uma vida pela frente. Ela havia vindo a Paris cheia de sonhos e ambições, ansiosa para expandir seus horizontes intelectuais. Sua família na Holanda ficou devastada não apenas pela perda brutal, mas também pela falta de justiça que se seguiu. René foi reduzida a uma nota de rodapé no circo de mídia que cercou seu assassino, sua humanidade obscurecida pela natureza sensacionalista do crime. O caso também expôs as falhas nos sistemas de saúde mental de ambos os países. Sagawa havia buscado ajuda psiquiátrica várias vezes antes do assassinato, mas nunca recebeu tratamento adequado. Suas tentativas anteriores de atacar mulheres foram arquivadas ou ignoradas. O sistema falhou, não apenas em proteger René Hartevelt, mas também em intervir quando Sagawa claramente representava um perigo. Psicólogos e criminologistas estudaram o caso de Sagawa extensivamente, tentando entender o que o levou a cruzar a linha da fantasia para a realidade. Alguns argumentaram que ele sofria de um distúrbio de personalidade grave com elementos psicopáticos. Outros sugeriram que sua fixação canibalística era uma forma extrema de parafilia sexual. No entanto,
O consenso entre os profissionais japoneses que o examinaram foi que ele era legalmente são no momento do crime, capaz de entender a natureza e consequências de suas ações. A questão da sanidade de Sagawa permanece controversa. O juiz francês Bruguière acreditava que qualquer pessoa capaz de cometer tal ato deveria ser insana por definição. No entanto, essa lógica circular falha em distinguir entre doença mental genuína e escolha moral. Muitos especialistas argumentaram que Sagawa planejou cuidadosamente seu crime, tomou medidas para evitar detecção e entendeu plenamente que estava fazendo algo errado. Esses fatores sugerem capacidade mental, não insanidade. Os anos seguintes à sua libertação viram Sagawa tornar-se uma figura cada vez mais bizarra na cultura popular japonesa. Ele capitalizou sua notoriedade de todas as maneiras possíveis, aparecendo em talk shows, escrevendo colunas em revistas e até participando de filmes de pornografia. Essa celebração de um assassino confesso causou indignação em muitos setores, mas também refletia um fascínio mórbido que o público parecia incapaz de resistir. Sagawa frequentemente afirmava em entrevistas que sua fantasia havia sido satisfeita e que ele não tinha mais o desejo de matar. Ele descreveu o ato real como profundamente decepcionante em comparação com suas fantasias de décadas. No entanto, também admitiu que ainda fantasiava sobre ser comido por uma bela mulher ocidental, sugerindo que suas obsessões não haviam desaparecido completamente. Em seus últimos anos, a saúde de Sagawa deteriorou-se significativamente. Ele sofreu uma série de derrames que o deixaram parcialmente paralisado e dependente de seu irmão para cuidados. O homem que antes cortejava a atenção da mídia tornou-se um recluso, vivendo na pobreza e obscuridade. Sua celebridade havia desaparecido, substituída pelo esquecimento e pela doença. Issei Sagawa morreu em 24 de novembro de 2022, aos 73 anos de idade, em sua casa em Tóquio. Sua morte recebeu cobertura limitada da mídia, um contraste marcante com o frenesi que cercou seu caso décadas antes. Ele deixou para trás um legado de horror e questões não respondidas sobre justiça, responsabilidade e os limites da compreensão humana. O caso permanece como um dos mais perturbadores da história criminal moderna, não apenas pela natureza brutal do crime, mas pelo fracasso completo do sistema de justiça em responsabilizar o perpetrador. René Hartevelt nunca recebeu justiça. Sua família nunca viu seu assassino enfrentar consequências reais por suas ações. Em vez disso, viram-no lucrar com seu crime, tornar-se uma celebridade e viver livre até sua morte natural. As lições do caso de Issei Sagawa são múltiplas e profundas. Ele expôs lacunas críticas na cooperação legal internacional, particularmente em casos envolvendo cidadãos de diferentes países. Demonstrou as consequências potencialmente catastróficas quando fantasias violentas não são levadas a sério por profissionais de saúde mental. E levantou questões fundamentais sobre como as sociedades devem lidar com indivíduos que cometem crimes além da compreensão comum. Para os estudiosos do comportamento criminal, Sagawa representa um caso raro, um indivíduo cuja fantasia de décadas finalmente explodiu em violência, mas que, por suas próprias contas, não sentiu compulsão para reincidir. Isso o diferencia de assassinos em série típicos, que frequentemente experimentam um impulso crescente para matar repetidamente. No entanto, a questão permanece. Foi genuína falta de desejo que o impediu de matar novamente, ou simplesmente seu alto perfil público e vigilância constante? A verdadeira tragédia do caso de Issei Sagawa não reside na psicologia complexa do perpetrador ou nas falhas do sistema legal. A verdadeira tragédia é René Hartevelt, uma jovem mulher cujo potencial foi brutalmente extinto, cuja memória foi manchada pela exploração sensacionalista de sua morte e cuja família foi forçada a assistir impotente enquanto seu assassino vivia livre e lucrava com sua infâmia. Sua história serve como um lembrete sombrio de que, por trás de cada caso criminal famoso, há uma vítima real cuja humanidade nunca deve ser esquecida.